Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos retomar nossos estudos ainda em quarentena, mas continuando, né? Não podemos ficar parados, senão a gente perde tempo. Então vamos tentar trabalhar do jeito que der aqui, não é o melhor, não é o ideal, mas a gente vai tentando. Primeiro, eu gostaria de dar algumas dicas para você de algumas melhorias que a gente pode fazer para facilitar para todo mundo. Ó. Primeira coisa, aqui no Classroom, ó, que eu quero que vocês façam. Quando a gente está usando o Classroom, você tem o mural, né? E você tem aqui no cantinho ó, as atividades. Porque o que acontece? As pessoas me retornaram, por exemplo, vamos pegar essa atividade, o mundo bipolar. Ó. O que aconteceu? Ficou como 22 trabalhos atribuídos e 5 entregues. Por quê? Porque algumas pessoas me entregaram aqui na atividade e outros entregaram no mural. Eu considerei, claro, que todo mundo entregou, não se preocupem com isso. O que eu quero dizer é o seguinte, agora quando a gente for fazer a próxima atividade, vocês vão vir aqui, ó, e vão encontrar esta atividade aqui, ó, que é a Geografia, Movimentos Migratórios, atividade da semana 4/5/2020. Ela vai estar aqui no cantinho. Então, quando vocês forem responder, vocês não vão responder no mural, que nem está aqui, ó. Todo mundo, a maioria respondeu no mural, porque no mural fica para todo mundo ver. E aqui a gente só coloca quando é uma coisa que todo mundo precisa ver. Por exemplo, as respostas estão aqui no mural, ó. Então, mas a atividade individual, se você responder na atividade, ó, quer ver? Vamos só dar um exemplo aqui. Quem entregou pela atividade, não pelo mural, ó. A Giovana, Gabriel Falavena, a Ingrid entregaram pela atividade, não pelo mural, tá vendo? A Amabelle também. Então, aqui, a Amabelle acabou que ela não colocou nenhum anexo. Depois eu vou ter que conversar com ela para ver o que aconteceu. Bom, vamos lá. E a da Raquel, por exemplo, está sem anexo aqui, mas a dela está no mural. Né? A gente viu que ela entregou pelo mural, tá certo? Então, ok. Então, essa é uma coisa em relação ao Classroom. Outra coisa que eu quero pedir para vocês é o seguinte: toda vez que eu for dar um capítulo com a matéria, os exercícios, eu vou pedir para vocês verem um vídeo também adicional no Eleva, que é um conteúdo adicional. Como vocês vão ver esse vídeo? Eu vou mostrar para vocês o caminho para vocês chegarem lá no Eleva. Porque tem vários vídeos lá e eu quero um vídeo específico. Então, na tela do Eleva, você vai acessar com a sua matrícula. Eu estou acessando com o meu e-mail, você tem que dizer que não é um robô, né? E em seguida você entra no Eleva. Quando você entra no Eleva, logo aparece um menu aqui em cima. Ó. Nesse menu você tem que escolher Sala Virtual. Na sala virtual, você tem que escolher o canal Eleva. Aí, quando você escolher o canal Eleva, ele vai dar uma pensadinha aqui, né? Demora um pouquinho, até que está bem rápido agora. Tem um filtro aqui em cima, perto do nome do CA de canal Eleva. Nesse filtro, você tem que escolher a sua turma. Então, no caso de vocês vão escolher o 8º ano, né? Ó, ele está demorando um pouquinho para pensar por causa da internet, né? Deve ter alguma live, alguma coisa assim. Ó. Então, vamos lá. Aqui, ó, 8º ano regular. Escolhe o 8º ano regular. Em seguida, você vem aqui, ó, Geografia, que é a matéria que nós estamos estudando agora, né? E você vai vir aqui, ó, capítulo 6, ó. Aqui está tranquilo, porque só tem um vídeo. Então, quando você clicar no capítulo 6, já vai aparecer o vídeo Movimentos Migratórios. Esse é o vídeo que eu quero que vocês assistam. É só clicar em cima dele, ele já abre e já vai rodar. Eu não vou rodar agora que nós estamos falando e vamos continuar falando sobre o capítulo. E depois vocês vão ver essa instrução e poder acessar o vídeo, assistir ao vídeo e depois responder as questões que eu coloquei lá no Classroom, tá certo? Então vamos lá. Então, em relação ao capítulo, o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar o capítulo 6 porque nós tínhamos trabalhado o capítulo 5 e depois o capítulo 7. Eu me equivoquei e pulei o capítulo 6. Então vamos trabalhar o capítulo 6, que vai falar de movimentos migratórios e sempre é bom olhar para os objetivos, ó, identificar principais fatores repulsivos e atrativos.
analisar dinâmicas dos movimentos migratórios mundiais, compreender principais consequências desses movimentos migratórios e conhecer os principais fluxos migratórios na América Latina. Então, logo de cara, a gente já abre com a tratativa sobre movimentos migratórios. Nesse vídeo que eu pedi para vocês assistir, ele vai tratar sobre isso, ele vai tratar sobre repulsão e atração. Repulsão é expulsar, né? Repelir. A atração é atrair, é ser interessante, a pessoa quer ir para aquele lugar, né? Quer, por exemplo, um caso que acontece que é bem comum na nossa realidade, são pessoas que vão para os Estados Unidos, não é isso? É o mais comum para a gente aqui. Aí aqui tem uma coisa importante que eu até assinalei com uma caneta marca-texto, o movimento de saída de um indivíduo de seu país de origem chamado emigração. E o movimento de chegada de um estrangeiro em um determinado país é denominado imigração. Então quem chega é um imigrante e quem sai do país é um emigrante, ele está saindo do país, tá certo? E aí você vai ter também o que é? Os fatores, né? Então, ó, você tem fatores, ó, por exemplo, xenofobia é um fator, refugiados, né? Refugiados, eu vou fazer uma pergunta aqui, ó. Qual a diferença entre imigrante e refugiado? Que para você responder, você precisa assistir o vídeo do Eleva. Senão você não vai conseguir responder. Porque eu quero saber essa diferença. Aí aqui, ó, tem um mapa mundial com fluxo de refugiados no mundo atual. O quê? Com um maior volume, onde você tem o maior volume de movimentos migratórios. Ó. O número de pessoas deslocadas por guerra alcançou um novo e alarmante recorde. Olha só, começa em 2005 com 37,5 milhões de pessoas. Ele parou em 2014 com 59,5 milhões. É um dado um tanto desatualizado, mas a gente pode até fazer uma pesquisa para ver quanto foi esse número em 2018, por exemplo, ou 19, né? Que um ano que já está encerrado e a gente pode ter uma ideia desse número atualizado. Aí aqui tem outros fatores determinantes para migrações, né? Além dos que a gente colocou aqui, né? Xenofobia, refugiados. Tem outros fatores também. Catástrofes. Aqui, ó, tá falando, efeitos do tsunami no Japão. Então, tsunami é uma catástrofe natural. Terremotos também, o pessoal teve uma grande migração do Haiti para o Brasil na época do terremoto que devastou o Haiti, entendeu? Então isso são questões que são naturais, não tem a ver com um refugiado, mas é um fenômeno natural que leva à situação de migração. Aqui vai falar da América Latina na página 118. O que acontece? Um dos principais aqui na América Latina atualmente é a Venezuela. Por conta da crise política no país, o estado brasileiro mais impactado com sua chegada é Roraima, na região norte. Além disso, a Colômbia também tem sofrido consequências acarretadas pela entrada de venezuelanos em seu território. Por que o venezuelano prefere ir para a Colômbia? Né? Porque por causa da língua. Uma barreira que dificulta a migração da pessoa é a língua. Costumes também, mas principalmente a língua. Então, ele prefere ir para um lugar onde o idioma seja parecido. Então, a Colômbia tem sofrido bastante, porque o idioma deles é o espanhol, o castelhano. Eles ambos falam o idioma espanhol e castelhano. Então eles preferem esses países, Argentina, Chile, né, para se refugiar. Mas uma grande parte deles vem para o Brasil também. Aí aqui você vai ver situações, por exemplo, que são deploráveis, né? Ó, refugiado sírio foi atacado no bairro de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. O Brasil, que é um país considerado pacífico, onde a gente não vê esse tipo de coisa, as pessoas agredindo as outras pessoas no sentido de xenofobia, que é a questão racial, né? Mas a gente tem um episódio desse no Brasil que também gera um ataque pelo fato da pessoa ser estrangeira, né? Que a gente vê muito em outros países, não é muito comum no Brasil, mas acabou que também acontece no Brasil, né? Além disso, eu vou pedir para vocês realizarem os exercícios conceituais, contextualizados, que estão na página 119, na página 120, e os de aprofundamento, eu vou pedir para vocês me procurarem. Se vocês conseguirem resolver e responder, ótimo, maravilha. Mas se tiver qualquer dúvida, vamos fazer o de aprofundamento junto, no dia do plantão. A gente se fala e resolve junto esses exercícios. E qualquer dificuldade que você tiver, você vai me procurar. Além do que, você vai responder essas duas perguntas que você precisa assistir o vídeo do Eleva para poder responder. Elas vão estar lá no
Classroom. Lá você vai poder consultar essas perguntas, tá certo? Então, pessoal, para essa primeira semana vai ser isso, bem levezinho, não é muita coisa, é tranquilo, é mais para vocês se reencontrarem com os estudos e não fiquem com dúvidas, não tenham dificuldade. Me procurem para a gente poder resolver tudo junto, tá certo? Um abraço, quem sabe na próxima a gente possa fazer uma live até na semana que vem, tá certo? Um abraço, até mais, tchau.